Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. O Senhor nos dá uma outra oportunidade. Vamos conversar juntos sobre o tema que a Palavra de Deus nos proporciona refletir. O tema do assunto que estaremos conversando em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, no momento da escola bíblica, primeira parte do culto do dia 21 de junho de 2025. Nesta oportunidade, nós vamos estar fechando este ciclo de 3 aspectos que abordamos dentro do tema geral, famílias em conflito, a forma como maridos tratam ou maltratam as suas esposas maltratadas. Falamos na primeira parte desse aspecto da vida familiar, da vida relacional de marido e esposa. Abordamos o fato de esposas serem maltratadas considerando o descaso, o não reconhecimento por parte dos homens da importância da sua esposa, de reconhecer que ela foi criada de forma que se constituísse uma pessoa perfeita para viver com ele, sendo a sua companhia e contribuinte para que a sua estabilidade fosse plena. Deus criou a esposa perfeitamente ajustada para satisfazer todos os anseios, necessidades e expectativas de um marido. Mas mesmo assim, maridos há que não tratam a esposa reconhecendo essa sua importância. Num segundo aspecto, nós falamos sobre esposas maltratadas considerando a forma como maridos têm ao longo do tempo tratado a sua esposa. O descaso com que muitos maridos lidam com a sua esposa sem se dar conta da importância dela e da dignidade dela. Então, falamos sobre a questão que envolve, desde tempos muito remotos, atitudes insensíveis praticadas por muitos homens de maneira completamente insensata no trato com a sua esposa. Daí a iniciativa exclusiva do homem para tomar a iniciativa de abandonar a sua esposa. Falamos com base na lei que estabelecia que um homem pode repudiar a sua esposa por qualquer motivo, conforme lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 24. E Jesus enquadra essa possibilidade que Moisés autorizou o homem a que desse carta de divórcio se por acaso ele não se agradasse dela, e Jesus disse: olha, Moisés fez isso pela dureza do vosso coração. E nesta oportunidade
para a gente fechar esse quesito particular e especial a respeito da forma como esposas têm sido ao longo do tempo maltratadas pelos maridos, nós vamos refletir sobre os aspectos que envolvem a falta de sensibilidade nos homens, no caso de alguns maridos ou muitos maridos, na forma como eles tratam a sua esposa. E o nosso texto base, primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 3, no verso 7, este é o texto que nós tomamos para pensar com vocês. Famílias em conflitos porque as esposas são maltratadas. E vamos abordar então esta questão neste terceiro enfoque com base nessa palavra escrita pelo apóstolo Pedro, primeira carta que ele escreveu no capítulo 3, e a gente toma aqui o verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que esta palavra escrita por Pedro na sua inspiração, ela traz muitas informações interessantes que convém que nós demos atenção e procuremos entender o que a palavra tem nos exortado recorrentemente a que cada homem, cada marido tenha cuidado máximo no trato com a sua esposa. Se a gente tomar esse texto de Pedro, destacando aqui algumas expressões, maridos, por exemplo, coabitai com a esposa com entendimento. Não sei o que você consegue imaginar quando nós tratamos, quando Pedro trata dessa questão com essa palavra, entendimento. Conviver com a esposa com entendimento. Por que será com entendimento? O que seria falta de entendimento? Qual tipo de relacionamento um homem, um marido, poderia ter com sua esposa que pudesse caracterizar falta de entendimento? Vale a pena pensar. Vale a pena pensar. Seria, por acaso, apenas aqui para a gente cogitar, para você pensar aí, o que seria falta de entendimento? Eu sugiro que a gente pense, a falta de entendimento seria, por exemplo, num sentido mais geral, falta de compreensão, como as mulheres reagem diante dos relacionamentos. Que respostas as mulheres podem dar a um marido que se relacione com elas, com a esposa, sem compreender os aspectos próprios dos sentimentos e das reações das mulheres? Qualquer marido sabe como a sua mulher ela se comporta
se ele não souber tecnicamente definir a diferença do comportamento da mulher em relação a si mesmo, mas ele sabe que ela se comporta de maneira diferente dele em relação aos vários aspectos da vida. Qualquer marido sabe que a sua maneira de agir em relação ao relacionamento particular da sua esposa é diferente da sua esposa. Diferente, tendo como alvo atingir o mesmo objetivo, mas ela caminha por caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Isso é o entendimento, assuma isso. Mas Pedro vai ainda dizendo mais. Ele vai dizendo aos maridos, assim, dando honra à mulher. O marido só dá honra à mulher se ele tiver entendimento sobre como a esposa sua trabalha sua mente, os objetivos que ele também trabalha. Veja, nós temos dois seres. Vamos imaginar uma imagem aqui. Dois seres. Eles partem de um mesmo ponto, partem de um ponto comum. E eles pretendem chegar no mesmo lugar. Lá na frente, eles pretendem chegar no mesmo lugar. Só que, desde o momento em que eles saem desse ponto comum, eles caminham por opções diferentes, por lugares da mente, aspectos diferentes eles vão valorizar para chegarem no mesmo lugar. O marido e a sua esposa partem juntos. Nós temos falado isso ao longo do tempo e nós não vamos cansar de falar. Os aspectos que envolvem o noivo e a noiva no período antes do casamento são aspectos bastante importantes. O marido, o noivo, geralmente ele fica bastante envolvido com o casamento, mas enfocando certos aspectos e alimentando certas expectativas diferentes da esposa. Mas eles unem esses propósitos. Nisso eles conseguem imaginar que cada um tem a sua própria pretensão, o seu próprio jeito de pensar a vida para o casamento. Noivos, noivo e noiva, eles caminham por caminhos diferentes para chegar no momento do casamento. E isso é perfeitamente aceito pelos dois. No geral, é perfeitamente aceito. Todo noivo sabe que a noiva, ela tem sonhos e coisas, e ela revela coisas que o homem, geralmente, o noivo, geralmente não está muito ligado. É muito comum a gente ouvir a noiva, no momento anterior ao casamento, se aproximar e dizer, olha, eu quero alguma coisa especial, diferente para o meu casamento. Mas a gente dificilmente vai ouvir o noivo com essas pretensões. Mas eles estão focados no mesmo assunto, no mesmo foco. Querem começar bem, querem impressionar um ao outro, querem impressionar as famílias respectivas, os convidados e tudo mais. Casam. Depois do casamento, em muitos casos, maridos não compreendem. A mulher continua pensando dentro dos aspectos que ela valoriza. Ela quer chegar no mesmo ponto lá na frente, mas ela caminha por ideias e pensamentos e tem reações e atitudes diferentes. Um marido que percebe isso e que entende isso, ele valoriza a sua esposa. E isso é o que Pedro vai dizer quando ele diz dando honra à mulher. Dar honra é valorizar a mulher como ela é, nos sentimentos que ela carrega. É respeitar a mulher, a sua esposa, dentro das expectativas e dos anseios que ela carrega. Significa ouvir a sua esposa, dar atenção às suas pretensões. É cuidar com amor da sua esposa dentro de todos esses aspectos que ela carrega e traz para a vida dentro do lar, e
Pedro vai dizer que dando à mulher honra, compreender isso é dar honra. Paulo vai dizer, em outras palavras, esse mesmo assunto, dizendo: maridos, amem a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Cristo compreende a igreja. Cristo sabe a estrutura que a igreja tem. Cristo sabe a fragilidade da igreja, porque é composta por pessoas, mas Ele dá forças, de tal maneira que Ele diz: nem a morte poderá suplantar, vencer a igreja. De tal maneira, o marido deve amar a sua esposa, de tal forma que nenhuma adversidade que surja no meio do caminho dos dois vai colocar em fracasso o seu relacionamento. Amar, cuidar, valorizar, respeitar, esses aspectos é aquilo que define a palavra de Pedro quando diz: maridos, ame, coabitai, com a sua esposa com entendimento. E aqui vem uma outra coisa, aqui no caso, dando honra à mulher. Mas dando honra por quê? Como vaso mais fraco. Essa outra parte aqui, essa da fala de Pedro, como vaso mais fraco, quero propor que você pense: se a mulher tivesse a mesma complexão física, a mesma força física que o homem tem, será que o homem muitos homens tratariam a sua esposa da forma que eles as tratam? E penso mais ainda, e quero propor que você pense comigo: será que se a mulher tivesse com o homem igualdade no aspecto da força física, será que nós teríamos hoje entre nós a chamada e conhecida Lei Maria da Penha? Será que os históricos de violência familiar, eles seriam o mesmo se a mulher tivesse a mesma força física do marido? Na minha maneira modesta de pensar, imagino que não. E isto é muito grave, porque se a mulher tivesse a mesma força física do marido, certamente ele não abusaria dela como de fato tem abusado, porque ele não daria conta. Por outra, porque a possibilidade dele ser vencido por ela seria muito grande, porque ela tem a mesma força física dele. Se ela tivesse a mesma força física dele. Marido que espanca, que estende o dedo contra a mulher, lhe falam palavras de humilhação, de deboche, de descaso, pega ele pelos cabelos, empurra, joga ao chão, agride com lâmina quente, com cigarro quente, com socos, chutes e pontapés. Será que ele faria isso com a sua mulher se ela tivesse a mesma força física dele? Veja, homem e mulher não foram criados por Deus para competir em relação à força, mas para trazer, para convergir para o mesmo ponto os aspectos da compreensão, da honra, do amor, do respeito, da dignidade. Muito longe, certamente muito longe da ideia do Criador que formou homem e mulher como são. Muito longe de pensar em convivência com competição. Marido e esposa se complementam. Ele precisa dela, ele apoia ela, ele honra ela, ele ama ela. E ela, em resposta, considera o marido, respeita o marido, trata bem o marido, dá atenção para o marido. São totalmente cúmplices nos objetivos que eles têm. Afinal de contas, repito, para a gente seguir, quando o noivo e a noiva estão ali para se casarem, eles se casam e eles, a partir dali, eles saem do mesmo ponto para chegar, o alvo é chegar no mesmo ponto lá na frente, tendo formado a sua família e vivido em pacífico entendimento, cada um sendo motivo
para o equilíbrio e felicidade do outro. E ainda pensando aqui no que Pedro escreve, olha como ele vai dar ao homem no sentido do pensamento naquilo que diz respeito ao relacionamento dos dois com Deus. Pedro diz assim: maridos, vocês são co-herdeiros da sua esposa com a graça divina. Veja, o marido não é orientado a tratar a sua esposa bem, porque ele deve ser o tema central da graça divina sobre a vida dele e sobre a casa e a família dele, mas ele é co-herdeiro. A graça divina para a vida em família, para a vida entre esposa, marido e filhos, a graça divina está com a esposa. É a partir da honra e da coabitação com ela, com entendimento, é que a graça divina vai alcançar o marido, e não o contrário. Para que o marido tenha suas orações ouvidas pelo céu, ele precisa conviver com entendimento com a sua esposa. E o nosso tema de hoje, portanto, ele tem esse aspecto de trazer para nossa mente que maltratar a esposa é um péssimo negócio para qualquer marido. Não reconhecer a importância dela, não reconhecer a sua dependência dela, é uma péssima forma de conduzir e de perceber a vida. Ela foi criada de forma perfeita, para se ajustar perfeitamente às necessidades e carências do homem, aqui em particular do marido e da sua esposa. Muito bem, então seguindo aqui no nosso roteiro, nós vamos dizer que a expressão esposa maltratada, que tomamos como fundamento de nossa reflexão, nos remete à ideia do que já propomos em nossas duas últimas abordagens aqui, como já comentamos, ou seja, maltrata-se a esposa quando lhe é negado por seu marido o reconhecimento de seu papel e o reconhecimento da importância da esposa no seio familiar. Isso é, como vimos, uma prática recorrente da parte de muitos maridos, infelizmente. Contudo, há uma outra forma pela qual a esposa pode ser maltratada, em alguns casos de forma severa, e até sem que o marido e a própria esposa percebam. E eu me refiro à forma como são compartilhados ou não os deveres domésticos e no cuidado dos filhos e da educação deles pelo marido e pela esposa. Quando nós lemos a palavra de Pedro, nós fizemos a abordagem que já fizemos, é isso. Não há esposa que não espere, que não dependa da compreensão do marido em relação aos seus papéis, para que ela desenvolva bem os seus papéis. E não há marido que também não dependa da esposa compreender bem o papel dele, a função dele. É isso que Pedro nos chamou a atenção, para a gente, maridos, prestar atenção na nossa convivência com a esposa. Talvez, como em nenhuma outra época do passado, as esposas de nosso tempo vivem verdadeiros dramas dentro de seus lares, tendo sob sua exclusiva responsabilidade funções que deveriam ser compartilhadas. E aí a gente se remete a Pedro, a primeira parte da recomendação do apóstolo, que ele vai dizer: maridos, coabitai com a vossa esposa com entendimento. Sobre esse assunto, alguém escreveu dizendo assim: você conhece um homem pelo modo como ele trata a sua esposa. Um homem que não ama, não cuida e não respeita a mulher com quem divide a vida, também não respeitará mais ninguém.
É falsa a imagem de alguém que respeita outras pessoas quando ele não respeita a sua esposa. O tratamento que ele dá à sua companheira, à sua esposa, reflete seu caráter, seus valores e sua essência. Uma mulher bem cuidada, valorizada e feliz é a maior prova de que há um grande homem ao seu lado. Isso achei muito bonito. Uma mulher, para ser reconhecida como uma mulher feliz e valorizada, que demonstra ser bem cuidada, é a prova de que há um grande homem ao seu lado, um grande marido. Portanto, que tipo de marido você é? Aliás, que tipo de esposa a sua esposa é? Aos olhos das pessoas. Você acha que a tua esposa é vista como uma esposa cujo marido trate bem ela? Cujo marido cuida bem dela? Você acha que a tua esposa ela demonstra ser bem tratada por você? Ser bem cuidada por você? Ser protegida por você? Ser valorizada por você? Como ela fala da vida familiar, da vida doméstica? Como ela fala? Ela te elogia como alguém que participa com ela dos deveres domésticos? Ou ela é aquela mulher que diz que na casa de vocês ela tem que fazer tudo porque você, o marido dela, não faz nada, não participa, não compartilha? Você é o marido que corresponde às necessidades da sua casa, compartilhando com a sua esposa os afazeres lá? Para a gente pensar. Na reflexão, vamos dizer, fazendo uma pergunta, na verdade: o que significa o discernimento ou entendimento recomendado por Pedro? Ele falou: maridos, coabitai com elas com entendimento. Há uma versão bonita que fala assim: compartilhe com a sua esposa, conviva com ela no cumprimento dos deveres do lar. O que seria isso? O que significa que o marido deve compreender e aplicar na vida diária do lar aquilo que o Evangelho exige dele como convivência com entendimento. Como que é conviver na vida diária com entendimento com a esposa? Afinal, vamos pensar aqui na área do direito e do dever. Porque a gente sabe que todo relacionamento implica em direito e dever de cada parte. Quais são os direitos do marido no lar? Quais são os seus direitos lá? Você entende que você tem direitos? Ótimo, compreendo que tem mesmo. Mas quais são os direitos da sua esposa também no lar? Maridos têm direito e a esposa tem também. Não há como a gente, numa relação entre partes, apenas uma parte ter direitos e apenas outra parte ter obrigação. Não, ambas as partes têm direito e obrigações. E os deveres? Quais são os deveres do marido? E o da esposa? Ela tem também deveres? O marido deve agir com boa iluminação espiritual para que seja bem sucedido o seu casamento e que não haja tristezas, intrigas, nem divisões no seio da sua família. Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo orienta a igreja a viver de tal maneira que não haja divisão entre os membros da Igreja de Cristo. Não pode haver divisão também entre os membros do grupo familiar. Isso está no verso 25 do capítulo 12. Ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros do corpo igual cuidados uns dos outros. Falando da comunidade, da igreja de geral. Se isso não acontecer, no verso 26 diz: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Pensando aqui, aplicando isso na lição de casa, na lição da nossa convivência familiar, se o seu cônjuge, no caso do marido, a sua esposa, se ela padece, fica claro
a tua vida também vai padecer, você também vai sofrer, mesmo que você não admita isso, mesmo que você não perceba isso, mas você vai sofrer também. E se ela é honrada, essa honra cabe a você também. Como a gente falou, como a gente já mencionou, uma esposa bem cuidada, uma esposa feliz e valorizada é a maior prova de que ela tem do seu lado um homem que promove isso. Ela tem um grande homem, um grande marido. Muito bem, na sequência 1, vamos dizer que, pelas experiências acumuladas durante a vida, cremos não ser exagero afirmar que, para muitas esposas, a principal dificuldade que ela encontra dentro de sua casa é seu marido. Marido, preste atenção. Isso é muito grave, isso é muito humilhante para nós, maridos. E pode crer que isso é verdadeiro. Muitas esposas, e quem sabe entre essas muitas esposas, você tem a sua esposa nesse rol. A tua esposa está contada como essas, que tem a sua principal dificuldade dentro de casa, você, como marido dela. Muitos não têm do que reclamar, muitas esposas não têm do que reclamar do seu marido quanto à sua honradez e seu caráter. Veja que isso não se mistura. Claro que uma coisa reflete outra, mas não necessariamente quando se diz respeito à infelicidade da esposa. Muitas esposas não têm do que reclamar, repito, quanto à honradez e o caráter de seu marido. Ele cumpre os seus deveres e seus compromissos assumidos na sociedade. Esposas que têm seu marido, além de cumpridores dos seus deveres e compromissos com a sociedade, é trabalhador, ele se esforça, é um homem dedicado. Contudo, no lar, ele age como um estranho. Entenderam essa discordância manifestada em relação à conduta do homem? Ele é um homem cumpridor dos seus deveres, mas no lar ele é um desastre. Isso é um paradoxo. Não participa no lar com ela, com a esposa, os cuidados da casa, nem da educação dos filhos. Há muitos maridos que não compartilham com a esposa, não participa com ela da vida do lar. E Pedro diz isso: maridos, coabitai com entendimento com a sua esposa na vida do lar. Ele não participa. Há muitos casos de maridos que não participam. Isso quebra o mandamento de Deus em relação ao dever do marido. E do que é que nós estamos falando exatamente? Ele bate na esposa? Não. Ele fala palavrões para humilhar a esposa? Não. Ele não dá atenção para sua esposa enquanto nos deveres de marido? Dá. Ele não passeia com ela, não viaja com ela? Passeia, viaja. Quanto? No que diz respeito à vida doméstica do lar, ele é insensível. Insensível porque as louças da pia, a colocação das roupas na máquina, o preparo da mamadeira para as crianças quando os filhos são pequenos, a troca das fraldas desses filhos, o recolhimento das roupas no varal, o varrer da casa, etc, etc, nada é com ele. São homens insensíveis e indiferentes. Isso também são atos que maltratam a esposa, particularmente as que também trabalham fora como ele e contribuem para a manutenção comum da casa. Embora não reclame, marido, o fato da tua esposa não reclamar, isso não quer dizer que ela fica feliz por você não compartilhar com ela. Isso cria dentro dela, dentro da esposa, em algum lugar fica armazenado algum sentimento amargo pela sobrecarga que carrega sozinha, anos a fio, mas que deveria ser compartilhado com os dois. Marido, essa é uma maneira de não tratar bem a sua esposa. Nós estamos falando de
esposas agora numa geração em que ela trabalha em pé de igualdade com o marido na manutenção, contribui na manutenção da casa. Houve um tempo no passado que essas relações admitiam um pouco ser diferente, até porque a mulher ficava em casa 24 horas por dia à disposição da casa, de maneira que quando o marido chegava, as coisas já estavam todas organizadas, ou pelo menos boa parte das coisas já estavam organizadas. Mas na realidade da nossa geração, você é marido de uma esposa que trabalha, lembra, talvez em muitos casos a esposa sai de casa antes que o marido saia, e ela fica o dia inteiro envolvida fora de casa. Talvez em muitos casos uma esposa que volta para casa depois do marido. O marido chega antes em casa, e ela estava lá na lida e chega em casa e ela tem que cuidar de tudo sozinha. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e a gente vai encontrar no verso 19, seguinte palavra: vós, marido, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Essa palavra a gente traz para a gente refletir. Quantos maridos se irritam com sua esposa porque não tem dela a atenção que ele gostaria de ter? Mas ele não é um compartilhador com ela dos deveres do lar. Ela não dá conta. Ela não tem como dar a ele a atenção que ele espera, porque ela está ocupada com outras coisas. É uma forma de maltratar a esposa, exigir dela a atenção que lhe é devida. Sim, é devida, mas não ter a contrapartida. Entregar a vida do lar inteiramente às responsabilidades da sua esposa. É preciso que cada um de nós, maridos, pense nisso. Vale a pena pensar, na reflexão 2, sobre duas realidades que envolvem marido e esposa, mas que não fazem parte do propósito da criação e união do homem com a mulher. Vamos pensar dois aspectos. Primeira realidade: a mulher não foi criada para ser maltratada pelo marido, de nenhuma forma. Marido, você não tem direito de maltratar a sua esposa, quer seja com agressividade física, quer seja com agressividade verbal, quer seja com agressividade psicológica, no relacionamento com a sua esposa no sentido físico, porque ela é de menos força física que você. Em nenhuma área da vida, a esposa não foi dada ao homem na criação para ser maltratada pelo homem. Essa é a primeira realidade. Você não tem direito de maltratar a sua esposa. Segunda realidade: não foi determinado por Deus a separação de responsabilidade entre marido e esposa no âmbito do lar. Deus não criou a mulher, deu ao homem, dizendo: olha, dentro do lar ela tem essa responsabilidade, ele tem outras responsabilidades. Não. A responsabilidade da convivência no lar é comum entre marido e esposa. Entretanto, eu sei, e você sabe, porque todos os maridos sabem, que não participar dos afazeres da casa e cuidar dos filhos maltrata a sua esposa. Maltrata. Você pode não ter recebido queixas por parte da tua esposa. Talvez ela não reclame de você, não reclame contra você, mas se você não compartilha com ela os deveres de casa, você está maltratando a sua esposa. E quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, da primeira carta, ele diz: marido, pague a sua esposa a devida benevolência. Essa parte aqui, o verso 3 fala da mulher pagar ao marido a benevolência que ela recebe dele. Mas o marido também deve pagar à esposa a benevolência que ele recebe dela. Como nós estamos falando do marido, apenas essa primeira parte do verso 3 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios: marido, pague à sua esposa a devida benevolência que pertence a ela. Cooperação em tudo, dividir a vida, compartilhar a vida, curtir a vida, colher junto com ela o mesmo resultado. O resultado que você quer da vida do lar, ela também quer.
mas vocês precisam para isso dividir o bônus. É preciso dividir o bônus, mas também é preciso dividir o ônus. É preciso desfrutar daquilo que é de direito de marido e esposa, mas para isso acontecer é preciso desfrutar e dividir também os deveres. E na sequência 2, todos os afazeres de casa visam o conforto, a saúde, o bem-estar de cada um dos membros da família. Portanto, omitir-se de qualquer dessas atividades significa negligenciar a sua família. Paulo, quando escreve aos Efésios, a carta que ele escreveu àquela igreja, ele recomenda essa fala tão objetiva: maridos, amem a vossa mulher e façam isso na mesma proporção, com o mesmo entendimento, como a forma como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Marido, você tem se entregado à sua esposa, você queria fazer outra coisa, assistir qualquer coisa, um documentário, queria dormir, queria passear, mas não é hora agora, é hora de dar atenção primeiro para sua esposa no lar. E finalmente, aceitar ser marido é aceitar um chamado sagrado. Viver com o marido é tornar o lar um ambiente sagrado. A família é uma construção santa e seus integrantes são santificados por ela. A gente fecha essas reflexões pensando na esposa que, por vezes, vive maltratada, os diversos aspectos pelos quais o marido pode maltratar a sua esposa. A gente fecha com esse pensamento: marido, você é marido e esse é um chamado de Deus para você. Isso é sagrado. Deus te chamou, é santo, é separado. Nenhuma outra atividade você exerce com as mesmas funcionalidades, com as mesmas características de viver com o marido. É diferente. Viver com o marido é diferente de ser professor, de ser doutor, de ser profissional em qualquer outra área da vida, em qualquer área. Ser marido não é ser um profissional, é ser um homem sensível ao que Deus lhe entregou. Viver com o marido é tornar o lar um ambiente sagrado. A família é uma construção santa, mas por muitas vezes, maridos fazem da construção do seu lar um lugar, um inferno. Como muitas esposas definem, como muitos filhos definem, lá em casa é um inferno. A forma como o pai trata a mãe, a forma como a mãe trata o pai, a forma como os cônjuges se tratam, transformam a casa num inferno e não num lugar sagrado. Para finalizar, o último texto que vamos ler, Paulo escreve dizendo assim: eu bem quisera que estivessem sem cuidado. Ou seja, ele está falando do casamento. Então, se você não queria encarar todas as realidades da vida em família, fique sem casar, porque o solteiro cuida apenas das coisas do Senhor. E como há de agradar o Senhor? Ele não está preocupado com família, ele é solteiro. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, os casados precisam se preocupar. Quando diz coisas do mundo, é coisas da vida. Tratar dos relacionamentos, dividir os relacionamentos, são coisas da vida, comuns da vida. E viver casado é compreender isso para desfrutar o máximo dos benefícios da vida em família. Você não vai ser um pai feliz se a tua esposa for uma esposa infeliz. Você não vai ter o prazer de conviver com orgulho com seus filhos se você tem do seu lado uma esposa maltratada de alguma maneira. Pode ser maltratada de forma física, ou pode ser maltratada de forma psicológica, ou pode ser maltratada da forma como você a trata, como você fala com ela, como você humilha ou como você a valoriza. E a gente conclui pensando: maltratar a esposa equivale a abrir as portas da sua casa para que Deus saia e aí, em lugar de Deus, entre na sua casa o sofrimento.
que a nossa casa, que a sua casa seja um lugar onde Deus habite e a plena harmonia também favoreça o bem-estar e o nosso prazer de estar na casa, de estar no lar, de estar junto. E que o sofrimento não seja a marca registrada da nossa convivência em família. Deus nos abençoe e nos permita viver bem e de forma santa. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!